Oi, Liz, oi, Larissa, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo então com as dúvidas que vocês me mandaram, né? Acho que foi a questão 1, 7, 8 e 9. Bom, é claro que eu não vou fazer a questão para vocês, tá? Mas eu vou dar um norte. Bom, a primeira questão. Uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará em um ponto B, onde poderá ver o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Sendo assim, responda: quanto vale o segmento BC e qual é a altura do prédio AC? Bom, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Esse ângulo aqui é de 90 graus, ok? Então vamos começar aqui pelo item A. Quanto vale o segmento BC? Vamos chamar ele de X. Bom, em relação aqui ao ângulo de 60 graus, eu sei a medida desse cateto, que é o cateto adjacente, né? Aquele cateto que está do mesmo lado do ângulo, e eu tenho que saber a hipotenusa, o X. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu uso a relação cosseno. Então, no item A, vocês têm que usar o cosseno. Então, cosseno de 60 é igual, definição, cateto adjacente em cima, que no caso é 90, sobre a hipotenusa, que é x, tá? Aí daqui vocês terminam, tá bom? É só olhar lá o cosseno de 60 na tabelinha. E no item B, ele pede para você achar a altura do prédio AC. Vamos chamar aqui a altura do prédio AC de y. Bom, mais uma vez aqui, em relação aos 60 graus, você continua tendo o cateto adjacente, que é o 90, só que agora você tem que achar o cateto oposto aos 60. Se você tem cateto oposto e cateto adjacente, você vai usar a tangente. Então, aqui é tangente de 60 igual cateto adjacente y sobre, perdão, cateto oposto y sobre cateto adjacente. Aí a mesma coisa, acha que o valor da tangente de 60 e resolve. Ok? Então, a questão 1 é isso. Bom, a questão agora 7 que vocês me perguntaram também. Deixa eu dar um print aqui. Bom, seja x um ângulo agudo, tal que seno de x é 1/3. Calcular cosseno de x, tangente, cotangente, secante e cossecante. Bom, em primeiro lugar, né, um ângulo agudo é um ângulo que é maior que zero, mas é menor que 90. Isso, então, quer dizer que o meu ângulo ele vai estar no primeiro quadrante. O que é muito bom, né? Já que no primeiro quadrante tudo é positivo. Seno, cosseno, tangente, enfim. É tudo positivo, eu não preciso ficar me preocupando com o sinal, tá? Bom, a primeira coisa aqui que é importante é você lembrar aqui algumas relações, tá? A primeira delas, que talvez seja a mais importante, é a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, somando isso é igual a 1, tá? Quando que você usa isso? Geralmente em exercícios que você tem o seno e ele pede o cosseno, ou vice-versa. Exercícios onde você tem o cosseno e ele pede o seno. Nesse caso aqui, você tem o seno do ângulo, tá? E como a gente vai precisar do cosseno, então a gente tem que usar isso aqui. Então, no lugar do seno, você tem que colocar por 1/3. Lembra que a gente fez bastante exercício assim? 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, aqui você vai ter 1/9 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Aí você passa esse 1/9 para
para o lado direito. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o nono. Aí daqui em diante vocês resolvem, tá? Tira o mínimo aqui, né? Faz essa continha aqui de 1 menos o nono. Você vai ter o valor do cosseno ao quadrado. Como você quer o valor do cosseno, você extrai a raiz quadrada, ok? E com isso, então, você vai ter um valor do cosseno de um ângulo, tá? Então, aí vocês terminam essa conta, tudo bem? Bom, como que eu faço agora, por exemplo, para achar o valor da tangente? A tangente de um ângulo, ela pode ser calculada. Peraí. A tangente de um ângulo, ela pode ser calculada como a divisão do seno do ângulo pelo cosseno do ângulo. Bom, o seno do ângulo você tem, é um terço. Em cima é um terço. E o cosseno, você vai encontrar ele aqui. Aí é só dividir um pelo outro, ok? Aí depois a gente tem aqui as demais razões trigonométricas, né? Que são as razões inversas. Então, por exemplo, vamos começar aqui pela cossecante, tá? Que é o caso aqui mais simples. A cossecante, ela é o inverso do seno, a razão inversa do seno. Então, cossecante é 1 sobre seno. Bom, como o seno é igual a um terço, o inverso de um terço é 3 sobre 1, que é 3. Então, a cossecante eu já fiz para vocês, que é bem óbvio. É só você inverter o número, tá? A cossecante, perdão, a secante é o inverso do cosseno. A secante é o inverso do cosseno. O valor do cosseno você vai achar aqui, certo? Aí você pega esse valor e inverte. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, o inverso que o valor que você achar aqui na tangente, você inverte ele. Belezinha? Muito bem. Então é isso, tá? É terminar essa conta, calcular a tangente. A cossecante eu já achei que é 3 para vocês, que é bem óbvio. A secante é só você inverter o valor do cosseno. E a cotangente é só inverter o valor da tangente. Beleza? Bom, agora vamos para a questão número 8. Essa questão número 8 talvez seja a 8 e a 9, elas são um pouco mais chatinhas mesmo. É, deixa eu cortar aqui. Simplificando a expressão 1 mais cotangente ao quadrado de x dividido por 3 secante ao quadrado, obteremos. Bom, aqui, exercício assim de simplificação de expressão, eu sempre é, falo para vocês escreverem tudo em função do seno e do cosseno, tá? A cotangente, conforme a gente viu, ela é o inverso da tangente, tá? Aqui. Então, se a tangente é cosseno sobre... Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso, é cosseno sobre seno, certo? Já que vai ser o inverso disso aqui, beleza? Então, aqui, ó, vamos escrever isso. Então, em vez de colocar cotangente, a gente coloca cosseno sobre seno. Ah, professor, mas está ao quadrado. Não tem problema. A gente, então, eleva ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Tá? Não tem problema se está ao quadrado. Dividido por 3 vezes a secante ao quadrado. A secante, ela é o inverso do cosseno. Bom, então aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Certo?
Bom, aí em cima, você vai ter uma soma de fração, certo? Então, vamos aqui tirar o mesmo denominador, que é seno ao quadrado. Aí você vai pegar seno ao quadrado e vai dividir por 1. Essa conta dá seno ao quadrado. Aí seno ao quadrado vezes 1. Seno ao quadrado. Mais seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado. 1. Uma vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Bom, embaixo, né, eu posso colocar esse 3 aqui. Então fica 3 sobre cosseno ao quadrado. Aí aqui, eu só vou fazer mais um passinho para vocês, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. É a relação fundamental. Então, 1 sobre seno ao quadrado dividido por 3 sobre cosseno ao quadrado. E aqui é a última dica. Aqui agora você tem uma divisão de fração. Então, você vai aqui conservar a primeira e multiplicar pela segunda invertida, tá? Então, seno ao quadrado vezes o inverso, que é cosseno ao quadrado sobre 3. Tá bom? Aí daqui vocês simplificam, tá? O que será que dá cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado? Né? Tudo bem? Pensa nisso. Pensa nessa divisão aqui. Quanto que dá cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado? Tá? Vai dar alguma coisa sobre 3, né? Ou um terço dessa coisa, certo? Então pensa no que vai dar essa conta aqui, tá bom? Mas eu já fiz bastante coisa, tá? Aí você termina. Bom, e a questão número 9, tá? Deixa eu dar um print aqui. Os valores de R e θ no sistema de equações R seno θ raiz de 3, R cosseno θ igual a 1 para R maior que zero e θ entre 0 e 90 são, respectivamente, boa pergunta. Bom, então aqui a gente tem um sisteminha, né? R seno θ igual a raiz de 3. Raiz de 3. Depois R cosseno θ igual a 1. Tá? Bom, como que a gente pode fazer esse exercício? Bom, uma maneira aqui, talvez eu veja assim, de forma bem mais pragmática, né? É a gente fazer pelo método da substituição. Por exemplo, vamos chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2, tá? Vamos pegar a equação 2 e vamos isolar o valor de R. Concorda que R vale 1 sobre cosseno θ? Né? Que o cosseno está multiplicando, a gente ó, aqui dividiu aqui o cosseno. Beleza? Então, a gente vai pegar esse valor e vai substituir aqui na primeira equação. Na primeira equação, te diz que R seno θ é igual a raiz de 3. Tá? Então, você vai trocar aqui. Então, fica 1 sobre cosseno de θ, que é o valor do R que a gente achou, da equação 2, vezes seno θ igual a raiz de 3. Essa conta vai dar seno θ sobre cosseno θ. Opa, mas peraí. Seno θ sobre cosseno θ é tangente θ, já que seno sobre cosseno é tangente. Então, tangente θ é igual a raiz quadrada de 3. Aí, qual o ângulo no primeiro quadrante
né? Qual é o ângulo lá da tabelinha entre o 30, o 45 e o 60 tem a tangente igual a raiz de 3. Um desses três ângulos aqui tem a tangente igual a raiz de 3, tá? Aí, com isso, você vai saber o valor do θ, certo? O θ vai ser um desses três ângulos. Aí você vem aqui e acha o valor de R. Então, R vai ser 1 sobre o cosseno desse ângulo θ. Então, aqui ou vai ser o cosseno de 30, ou 45, ou 60. Aí você termina a conta, tá bom? Então, aqui tem que saber qual desses três ângulos tem a tangente igual a raiz de 3. E com esse ângulo, você vem aqui e acha o valor do R, que é 1 sobre o cosseno desse ângulo θ. Tá bom? Bom, é isso, Liz e Larissa. Espero ter ajudado vocês, né? E qualquer dúvida é só mandar para mim, tá bom? Um abraço para vocês, bom feriado, tchau, tchau.